Então, gente, a gente acabou nosso curso de eletrostática e hoje é a primeira aula de eletrodinâmica, né? Normalmente eu sigo esse parâmetro, tá? Falo de primeiro de eletrostática e depois eu falo da eletrodinâmica. Se a gente tem pouco tempo, aí eu tento falar dos dois juntos. Eletrodinâmica é junto, tá? Eu deixei separado para você entender que é elétrons no movimento dinâmico, né? Antes era eletrostática, eram elétrons estáticos, cargas estáticas. Nesse momento a gente vai trabalhar com eletrodinâmica, tá bom? Na eletrostática, olha só, a gente trabalhava com condutores quando eles eram analisados em equilíbrio eletrostático, tá bom? E agora na eletrodinâmica isso não vai mais acontecer, os elétrons vão estar em movimento. Como é que funcionava na eletrostática? Vamos ver. No equilíbrio eletrostático, os elétrons livres se movimentam caoticamente. Lembra, no equilíbrio eletrostático, a sua carga, sua carga não, mas o seu corpo que está em equilíbrio eletrostático, por exemplo, ele está todo positivo, certo? Aqui dentro, o campo elétrico dele é zero e o potencial em qualquer ponto é constante. Lembra? A gente falou isso na aula de equilíbrio eletrostático. Ótimo. Bom, então, no equilíbrio eletrostático, os elétrons se movimentavam caoticamente. Eu não tinha um campo elétrico sendo aplicado. Já aqui, na eletrodinâmica, a gente vai ter um campo elétrico. Olha só. Se o campo elétrico for aplicado a um condutor, os seus elétrons livres vão se mover em uma só direção. É o que a gente chama de corrente. Então, se a gente tiver um campo elétrico sendo aplicado agora no nosso condutor, era a palavra que eu estava procurando, né? Condutor. Agora os elétrons eles vão se mover numa só direção. E aí o negócio vai ficar legal. E aí vem a definição de corrente elétrica, olha só. A definição de corrente elétrica é a variação da carga no tempo. Se vocês lembrarem, qual que é a unidade de carga elétrica? É o Coulomb. Qual que é a unidade de tempo no sistema internacional? É o segundo. Coulombs por segundo é o que a gente definiu como sendo 1 ampere, tá bom? Então, 1 Coulomb que passa a cada 1 segundo significa que tem 1 ampere ali, tá bom? Bom, para vocês terem uma noção, 1 ampere é muita coisa pra gente. 1 ampere passando pelo nosso corpo já é uma grande corrente, tá bom? A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes fala, é só um. Não, é um pouco muito, né? Aqui na elétrica a gente trabalha muito com cargas muito pequenas, microcoulombs, né? Picocoulombs, nanocoulombs, milicoulombs. Então são cargas pequenas e fazem com que a corrente seja pequena. Então tá. E agora a gente vai analisar o condutor, como é que fica, olha só. Esse é o desenho do condutor. Condutor, quando eu falo, é um fio. O que está acontecendo aqui? É um fio em que nessa parte eu desencapei o fio. Então aqui dentro são aqueles fiozinhos bem fininhos que tem de cobre dentro do fio do seu fone de ouvido. Né? Você provavelmente seu fone de ouvido, seu carregador já deve ter quebrado alguma coisa, você viu, são fiozinhos que estão lá dentro. Tá? E a gente está analisando esses fiozinhos. Se a gente aplicar uma diferença de potencial UAB, tá vendo o VA aqui e o VB? Está existindo uma diferença de potencial. E se vocês lembrarem do teorema do Edu, que a gente comentou, o teorema do Edu, se eu tenho uma diferença de potencial, eu vou ter um campo elétrico. Então vai surgir um campo elétrico. E tem uma frase que eu gosto de falar muito, que eu não sei se eu falei na aula passada, mas ela é assim, ó. Andando sobre uma linha de campo, então, andando sobre uma linha de campo, o potencial sempre diminui. Andando sobre uma linha, andando sobre uma linha de campo, vírgula, o potencial sempre diminui. Essa frase, ela é muito importante mesmo, porque é a partir dessa frase que a gente consegue entender. O potencial não está diminuindo de A para B? Finge que está. Vamos supor que aqui seja 100 volts e aqui seja 80 volts. Então o potencial ele está diminuindo. Na verdade, aqui vai ter que ser 180 volts. O potencial está aumentando, né? Andando sobre uma linha de campo, o potencial diminui. Pensa só, 180 volts para 100 volts. Eu diminuí, certo? Estou diminuindo meu potencial andando sobre a linha de campo elétrico. Ah, o campo elétrico então tem que ser do maior potencial para o menor potencial. Deu para entender? Eu vou repetir. VB 180, VA 100. Então, o VB é maior.
Pelo VB ser maior e andando por uma linha de campo, olha o campo aqui, ó. Andando por uma linha de campo, o potencial diminui, então o campo tem que ser para a minha esquerda. Tá? E se a gente lembrar, pensa só, o campo elétrico apontando para cá, por exemplo, se eu soltar um elétron, o elétron ele tende a andar para o outro lado. Né? A força elétrica que atinge no elétron é contra o meu campo. Entendi nada, entendi nada. Vamos ver de novo. O campo elétrico sempre sai do pose para o nega, certo? Do positivo para o negativo. Se eu soltar um elétron, ele vai querer ir para o positivo. Ficou mais fácil, né? Mas nem sempre a gente tem essas referências. Então sempre saiba que a carga, se a carga for negativa, ela vai contra o campo elétrico. É o que está acontecendo aqui, ó. Estou analisando elétrons em verdinho, tá vendo os elétrons em verdinho? Esses elétrons, eles estão indo para a minha direita, tá vendo? São setinhas que estão para a minha direita. Enquanto que o campo elétrico está sendo apontado para a minha esquerda. Faz sentido, realmente. As cargas elétricas, elas estão indo para a direita, enquanto que o campo elétrico é para a esquerda. E aí existe um negócio muito importante, que é o sentido da corrente. O que aconteceu? Quando começou a se estudar elétrica, a gente não sabia direito o que era elétron, o que era tudo, né? Como é que se comportavam todas essas coisas. Então, a gente definiu a corrente elétrica convencional, que era a corrente que a gente usava para os cálculos, como sendo a mesma direção do campo elétrico, mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico, certo? Então essa aqui é a nossa corrente convencional. Depois foram descobrir que, na verdade, os elétrons eles estão indo para a minha direita. E falaram, eita lasqueira, os elétrons estão indo para a direita. Então, na verdade, a corrente é para cá. Só que essa corrente aqui, gente, é a corrente real. E a tinta está acabando. Essa é a corrente real, enquanto que essa é a convencional. Alguns itens cobram isso. Qual que a gente usa para fazer todos os cálculos? Sempre a corrente convencional. Vocês vão ouvir muito eu falar da corrente convencional, porque é o que a gente se baseou e até hoje a gente utiliza. Sempre a corrente convencional, tá bom? Então, por exemplo, para quem já teve essa matéria, se você tem aqui uma fonte, né? A fonte a gente sempre fala que a corrente passa do menorzinho para o maiorzinho. Então a corrente está aqui, I. Só que esta é a corrente convencional, que a gente usa para os desenhos, para os cálculos. E os exercícios eles podem perguntar qual que é a corrente real, né? A corrente real é para o outro sentido, mas a gente sempre utiliza a corrente convencional. Estou repetindo isso muito porque é importante, tá? A gente sempre utiliza a corrente convencional. Bom, vou fazer um próximo vídeo e aí a gente continua falando.